Isso começou quando eu tinha 5 anos. Eu ouvi minha mãe e meu pai brigando na cozinha enquanto eu fazia minha lição de matemática. Eu ouvi eles brigando muito no passado, mas dessa vez foi diferente. Todas aquelas outras vezes eu apenas ouvia gritos, mas dessa vez eu ouvi um barulho grande, vidro quebrando e depois silêncio, que pareceu uma eternidade. De repente, o barulho começou mais uma vez quando um policial entrou pela porta e correu para a cozinha, onde os gritos começaram novamente. Me lembro de um sentimento que nunca havia sentido antes. Era uma estranha mistura de medo e raiva fervendo dentro de mim. Minha mente não conseguia decidir se eu queria gritar ou chorar, mas parecia que havia algo dentro de mim querendo fugir. A última coisa que lembro daquele dia foi ver minha mãe sendo escoltada para fora de casa com o pulso sangrando. Nunca mais vi meu pai a partir daquele momento e me mandaram para a casa de minha tia. Minha mãe me visitava de vez em quando, embora eu não gostasse de sua presença, porque tudo que ela fazia era gritar comigo, falando coisas como "eu não quero uma filha como ela". Ela me dizia que se eu não tivesse nascido, a vida seria mais fácil, que eu era um erro e que deveria ter sido abortada. A vida ficou mais difícil quando meu irmão mais velho decidiu brincar comigo de várias maneiras, dizendo que era normal, quando claramente não era. Eu tinha apenas 9 anos na época e isso se tornou nosso pequeno segredo pelos próximos 2 anos. Suba as escadas para jogar nosso jogo secreto, ele me dizia. Se lembra de não contar a ninguém, você não quer se encrencar. Comecei a ficar muito reservada, me escondendo dentro de mim mesma, sem ninguém para conversar. Sem ter uma mãe, sem saber onde meu pai estava e com um meio-irmão que me tocava até os 11 anos, foram coisas que me obrigaram a construir uma série de emoções que eventualmente me levaram a me machucar. Eu cortava minha mão como uma maneira para aliviar a pressão, mas honestamente era para chamar a atenção mais do que qualquer outra coisa. Eu não tinha ninguém a quem recorrer. Eu odiava minha vida e tudo ao meu redor e me tornei meu pior inimigo. Quando minha tia descobriu o que eu estava fazendo, ela me enviou para um hospital psiquiátrico. Quando as pessoas pensam em hospitais psiquiátricos, elas pensam como nos filmes, camisas de força e quartos acolchoados, mas quero esclarecer que eles não são assim. Eles não têm quartos acolchoados, mas ao invés disso, salas de isolamento, que são salas vazias usadas para ajudar a se acalmar em privacidade. As pessoas lá dentro não são todas acorrentadas às suas camas. Bem, ao menos que realmente precise ser assim. E nem todos são assassinos psicóticos em série que ouvem vozes. Na verdade, estão cheios de pessoas reservadas e quietas que foram enviadas ali por ameaças de suicídio. Honestamente, você provavelmente encontraria apenas uma pessoa que tivesse alguma psicose grave de qualquer tipo. Eu estava na unidade infantil, que era muito pequena. Havia alguns sofás, que eram muito pouco confortáveis, uma mesa e uma pequena TV para todos assistirem. E tudo o que fazíamos era assistir filmes, um atrás do outro. Se não estávamos fazendo isso, estávamos conversando com um psicólogo, que me fazia perguntas e depois nos deixava assistir mais alguns filmes. Eu fiquei lá por apenas 3 dias, e apesar de ter sido um período curto, foi apenas a primeira de muitas visitas que eu teria. Quando completei 12 anos, meu passado começou a me atingir e comecei a ter muita raiva. Comecei a odiar tudo o que acontecia comigo e comecei a voltar aos meus velhos hábitos de me machucar, mas dessa vez com mais severidade. Eu cortei todos os meus braços com raiva e frustração, às vezes indo centímetros de profundidade. Chegou ao ponto em que me tornei homicida, acreditando que quem me irritava merecia morrer pelas minhas mãos. Mesmo um olhar errado poderia fazer minha mente entrar em uma raiva que eu tinha que controlar. Eventualmente, a escola descobriu minhas tendências autodestrutivas, agressivas e homicidas, e eu fui suspensa e enviada ao meu segundo hospital psiquiátrico. Dessa vez, por ser mais velha, fui colocada em uma área diferente do hospital, e era maior, muito maior. Eu estava ansiosa, nervosa com o que estava por vir. Na minha primeira ida ao hospital, eu era tão jovem que realmente não entendia o que estava acontecendo, mas dessa vez eu estava plenamente consciente. Minhas mãos tremiam e minha voz gaguejava quando falava. Passei meus primeiros dias isolada, com tanta raiva de ter sido colocada de volta lá que me tranquei, não interagindo ou participando de nada que me ofereciam.
Então um dia, uma enfermeira entrou no meu quarto e disse: Demi, por favor, venha comigo, eu quero te mostrar um lugar. Por algum motivo, a voz dela me acalmou, me deu uma sensação de carinho. Então eu levantei e saí do quarto com ela, aparentemente deixando minha raiva para trás também. Andamos por um corredor, parando nos quartos para olhar, e eles não estavam cheios de pessoas gritando ou conversando com as paredes como muitos pensariam. Mas em vez disso, pessoas sentadas em silêncio, imersas em atividades. Quanto mais andávamos, mais minha guarda começava a baixar, e me sentia atraída por cores, formas e sons. Eu via azuis, vermelhos e verdes, ouvia miçangas clicando enquanto tocavam a mesa dura. Meus sentidos estavam sendo estimulados de uma maneira que nunca haviam sido antes. Antes que eu percebesse, estava sentada na mesa, e pela primeira vez desde que me lembro, me senti relaxada. Minha ansiedade se foi, e encontrei um alívio. Tive um alívio por causa da recreação, da arte-terapia e na liberdade em poder criar. Podíamos fazer formatos de miçangas, todas de diferentes tamanhos, fazer pulseiras ou pintar quadros. Eu podia sentar ali e simplesmente viajar. Eu adorava ver as cores da minha tinta se misturando com o escuro ao claro. Adorava a sensação das miçangas enquanto as movia e os sons que elas faziam quando desciam a corda e clicavam contra a próxima miçanga. Fazer pulseiras também ajudava a manter meus entes queridos em minha mente, pois eu podia fazer seus nomes e ali mantê-los perto de mim. A terapia recreativa foi a minha atividade favorita durante minha estadia no hospital. As pessoas que conheci ali não eram psicóticas ou agressivas, mas sofriam de depressão, com problemas que eles sentiam incuráveis. Muitas vezes, como no meu caso, eram indivíduos irritados, que tiveram passados traumáticos e não sabiam como expressar as frustrações pelos erros que foram cometidos contra eles. Então atacavam com raiva incontrolável. O bom de estar no hospital é estar perto de pessoas que passam pelas mesmas batalhas que você, recebendo cuidado de uma maneira que realmente te ajude a melhorar. As atividades que tínhamos que fazer, a terapia em grupo, o tempo sozinho, os momentos de entretenimento e o cuidado terapêutico foram todos componentes essenciais para ajudar a sair para o outro lado com uma nova mentalidade e com uma maneira diferente de lidar com a vida. Hoje, eu posso dizer oficialmente que estou há 4 meses livre de me automutilar, da depressão e de meus pensamentos suicidas. Houve um tempo em que eu acreditei que não conseguiria chegar até meu aniversário de 15 anos, mas adivinhe, eu consegui. Lugares como esse podem ter uma má reputação por causa dos filmes, mas eu quero que as pessoas que enfrentam problemas semelhantes saibam que não há nada a temer. Os hospitais podem ajudar e você não precisa ter medo de pedir qualquer tipo de apoio.